A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? De segunda-feira, glória a Deus, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, em Isaías, capítulo 38, versículo 1 em diante, amém? Vamos estar fazendo a leitura. Isaías, capítulo 38, versículo 1 em diante. Vamos até onde o Espírito Santo nos levar. Meus irmãos, se eu, caso eu vim dar uma gaguejada, uma falhada aí, é que minhas vistas não anda boa, tá? Peço perdão aos irmãos. Quero agradecer aqui ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, pelos novos inscritos, viu? Seja bem-vindo à família de Deus, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Meus irmãos, aqui nós pregamos a palavra do Senhor conforme o Espírito Santo quer que eu falo, viu, meus irmãos? Eu não sei falar lindas palavras, mas estou aqui para obedecer a voz de Deus, né? Amém? Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amons. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias assim, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrarei-te ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Se te há isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Amém. Foi o próprio Deus, né, que falou para ele que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele, né, morrerás e não viverás. Mas aqui também, no mesmo texto, meus irmãos, podemos ver o tamanho do amor de Deus por nós e o tamanho da misericórdia que Ele tem por todos nós, né? Podemos ver que Ele não resiste um coração aquebrantado na sua presença. Não resiste uma pessoa que tem fé, que mesmo que Deus falando que ele ia morrer, ele creu que ele ia orar a Deus e Deus ia reverter a história dele. Amém? Aqui você vê a fé de Ezequias, né? Meus irmãos, o que Deus quer falar comigo e com você neste texto?
Independentemente, meus irmãos, da sua situação, eu não sei o que você está passando, se é enfermidade, se é na vida financeira, se é na vida conjugal, se é na vida com o familiar, com os filhos, se é na vida familiar com os entes queridos, se é com o vizinho, com amigos. Meus irmãos, eu não sei o que você está orando a Deus para que venha para a sua vida. Uma bênção, um milagre, uma transformação. Meus irmãos, faça como Ezequias fez, meus irmãos. Ele teve fé em Deus. Ele se humilhou na presença do Pai. Ele não desistiu, mas ele orou. Ele buscou. Amém? Ele buscou o quê? Uma nova palavra de Deus. Ele buscou por misericórdia. Ele buscou em oração pelo amor de Deus. Amém? E tem muitos, meus irmãos, que não estão orando, estão buscando a Deus, mas não estão certos nos caminhos do Senhor e querem bênção. Muitos querem a salvação, mas não anda conforme Deus quer. Outros querem a cura, mas vive desobedecendo a palavra do Senhor ao próprio Deus. Deus manda ir para um caminho, vai para o outro. Como que Deus vai agir? Como que Deus vai fazer? Meus irmãos, para nós ter bênçãos do Senhor, temos que andar certo com Ele. Por que você acha que Ezequias recebeu outra palavra de Deus? Por que Deus deu para ele saúde novamente? Curou a enfermidade que era para a morte, ainda acrescentou mais 15 anos de vida, de vida, né? Meus irmãos, porque ele era íntegro aos caminhos do Pai. Ele obedecia à voz de Deus. Ele andava conforme a palavra do Senhor, meus irmãos. E muitos estão na presença de Deus. Muitos glorificam a Deus com a boca, com os lábios, agradece, engrandece ao Senhor, mas não com o coração. Muitos estão indo na igreja e anda como manda o figurino cristão, né? Com a palavra de Deus, mas não estão na presença de Deus por amor, com o coração. Muitos oram a Deus pedindo só o que satisfaz as suas vontades, mas não sabe agradecer, não sabe louvar o Senhor sem pedir nada. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, a graça dele dura para sempre. O amor de Deus é infinito, mas temos que andar certo com a palavra de Deus. Temos que andar certo com Deus, obedecendo o que Ele quer de nós. Meus irmãos, quando eu estava no mundo, eu pensava que era tão impossível a servir a Deus, mas isso era o próprio Satanás colocando coisas, pensamentos na minha cabeça. E servir a Deus não é bicho de 7 cabeças. Basta renunciar a nós mesmos. Basta ouvir a voz do Pai. O que é a voz do Pai, meus irmãos? É a Bíblia Sagrada. Basta nós falar não para o pecado.
Meus irmãos, Deus, quando nós começamos a se afastar do mundo, das coisas terrenas, e começamos a buscar a Deus, ao Espírito Santo, vocês não têm noção da paz que nós sentimos na presença de Deus. Meus irmãos, esses dias eu tive consulta novamente. Para quem não sabe, é novo aqui no canal, vou contar de novo. As notícias não foi das melhores, mas eu creio em Deus, eu estou tão sossegado. Amém? Pois, inclusive, meus irmãos, amanhã, eu não sei como vai ser, mas eu vou ter que sair cedo, 5 horas da manhã daqui, para fazer exames, né? Lá em outra cidade, eu moro em Brusque, vou ter que ir para Itajaí, né? Lá no Hospital Marieta. Então eu não sei se eu vou ter condições de estar gravando vídeo, amém? Mas o que Deus me mandar eu fazer, estarei fazendo, tá? Então fica aí o alerta aí, que talvez amanhã eu infelizmente não vou conseguir colocar vídeo de manhã, amém? Mas talvez à noite já consiga, tá? Então, meus irmãos, voltando para a palavra, né? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, né? Meus irmãos, mesmo que o médico te deu um diagnóstico, entre em oração, creia no Senhor, meus irmãos. Mesmo que hoje você saiu para uma entrevista de emprego e falaram não para você, entre em oração, creia no Senhor, aquebranta o seu coração a Deus, pede ao Pai, meus irmãos, aquebranta, se humilha na presença dEle, pois Ele está todos os dias, meus irmãos, esperando nós em oração para nos ouvir. Mas temos que se humilhar na presença do grande. Não é chegando de qualquer jeito. Amém? Meus irmãos, muitos estão esperando bênção, né? Mas não andam certo com o nosso Deus. Não andam certo com a palavra, né? Vive com a casca, né? Dizendo que são cristãos, que são evangélicos, mas não muda por dentro o coração continua rancoroso, maldoso. Meus irmãos, que Deus venha ter misericórdia, né, de todos nós, porque somos falhos, somos pecadores. Meus irmãos, eu não sei para quem é essa palavra, inclusive eu dei uma saída do texto aqui, porque tive que, né, falar que amanhã talvez eu não vou ter vídeo, eu não vou colocar vídeo, não vou conseguir gravar, mas, meus irmãos, se nós parar para pensar, se Ezequias não andasse certo com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele não revogava o que já tinha falado a Isaías. Pois pela oração de Ezequias, Deus revogou, Deus curou a enfermidade de Ezequias, que era para a morte. Deus voltou atrás porque viu que Ezequias era íntegro e reto nos caminhos do Senhor, meus irmãos. Simplificando a palavra, Ezequias tinha crédito com Deus, porque andava certo com o nosso Deus e soube se humilhar na presença do Pai. Amém? Mesmo que as palavras foi pouca, mas pelo choro, Deus sabia o que ele estava dizendo. Amém? Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você andar certo com a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que você obedecer o que Deus fala com você.
Amém. Por isso que a importância de nós estar sempre orando, sempre buscando a leitura da Bíblia, sempre buscando a face de Deus, o reino dos céus, em primeiro lugar. Por isso, a importância de sempre andar certo. Amém? Porque temos sensibilidade de saber o que o Pai está falando, que caminho temos que seguir. Amém? Muitas das vezes, meus irmãos, estamos andando na palavra. Amém? Indo por caminhos que nós mesmos achamos que está certo. Mas estamos sendo enganados por nós mesmos, pelo nosso entendimento, pelo nosso próprio saber. Não, mas eu li na palavra, mas Deus quer que você anda na palavra, mas quer que você obedeça a voz dele. Por isso que a importância de se humilhar na presença do Pai, para que ele venha falar comigo e com você, e você venha saber a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Muitos, olha, isso é palavra de Deus, hein? Muitos estão diante da palavra do Senhor, mas estão andando errado com os seus próprios entendimentos, porque perderam de ouvir o Espírito Santo mandar, ordenar, falar, avisar. Deus, muitas e muitas vezes, está avisando pessoas. Não é por aí que eu quero que você siga. Eu quero que você vá por outro caminho. Mas eles, muitos, estão tão preocupados em ler, em saber, em buscar melhores palavras, estão esquecendo de dar ouvidos ao Pai, que é grande de sabedoria. Ele é o eterno, que sabe de todas as coisas. Amém? Muitos estão se perdendo nos seus próprios conhecimentos e esquecendo de ouvir o Pai. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus está falando com alguém. Não precisamos muito para receber uma bênção, um milagre. Muitas das vezes precisamos só de uma oração com o coração aquebrantado, verdadeiramente aos pés do Pai. Amém? Não precisamos falar muito com Deus, só com os lábios. Precisamos falar pouco, mas com o coração aquebrantado, nos pés daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, nos pés daquele que faz o impossível chegar até as nossas mãos, que para os nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Meus irmãos, fique com essa palavra, amém? Que Deus venha abençoar sua casa, sua vida, sua família. E lembre-se, muitas das vezes não precisamos orar todos os dias, como muitos acham que orar todos os dias e falar as mesmas coisas todos os dias vai agradar o coração de Deus, porque está falando só com os lábios. Precisamos começar a falar com Deus com o coração aquebrantado, se humilhar na presença do Pai, porque Deus é o mesmo, meus irmãos, de ontem, de hoje e para todos sempre. Amém? Esta é a hora de orar com o coração aquebrantado, para você vir ver com seus próprios olhos bênção, sem medida chegar na sua vida, com a cura
dessa enfermidade, né? Com a libertação dessa depressão. Deus está esperando ouvir orações sinceras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.